Eu gravei, mas não tinha apertado o botão. Vamos lá. Tia de Bereia falando do projeto Eternidade. A eternidade começa agora. Aqui no deserto dessa vida que você vai começar a decidir sua eternidade. Se no céu ou no inferno, né? Eu vou pegar essa fala esse incidente, não, essa atrocidade do pastor Lucinho. Esse pastor eu não aguento 5 minutos. Eu não sei como vocês aguentam meia hora ou vários dias, né? Vocês gostam de consumir porcaria. Quem busca a verdade não bebe de qualquer fonte, viu, pessoal? E quem busca a verdade não engole qualquer coisa. Nós temos um projeto, sou sobrevivente de violência doméstica, eu sou a terceira geração, minha filha é a quarta, nós tivemos que romper, porque a igreja falhou nisso, a liderança falhou nisso, e deixou isso perpetuar. Então tive que romper, a obrigação não era minha de fazer isso, a obrigação era do líder da igreja ter colocado o fulano em sujeição, debaixo da autoridade, que todo mundo está. Agora, como ele não estava debaixo da autoridade, ficavam passando pano e ainda incentivando o comportamento dele, né, por gerações, nós tivemos que interromper e entregar autoridades policiais. E isso está uma zona, é um processo, é não sei o que, não sei o que lá, porque essas coisas acontecem dentro de casa. Então eu vou colocar aqui a reportagem que saiu, que horrorizou abriu suas redes sociais, Instagram, então, provavelmente já viu esse vídeo de um pastor de uma igreja, a Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, que está sendo bastante criticado depois que ele disse ali numa pregação que já beijou a própria filha, e em certo momento ele fala assim, eu vejo minha filha e penso, se eu te pego, sabe assim, Então, igreja não é isso, né? Essa reunião, essas placas, isso aí é a Torre de Babel, que você cresce para cima. Jesus disse assim, em 3 dias eu vou derrubar esse templo, eu vou fazer de novo. A igreja que ele edifica é o seu corpo, não é mais o templo. Você se reúne em células de 2 ou 3. Você está ligado ao corpo, indo e fazendo discípulos. Você está ganhando toda a terra quando isso acontece. Igrejas 2 ou 3 reunidos em nome dele, tanto faz o lugar. Pode ser no shopping, pode ser... Jesus não deu local, ele só deu 2 ou 3. Você não anda sozinho, tá bom? Você é corpo. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, que a igreja não é organismo, que a igreja não é organização, é organismo. E nós temos esse projeto Rasga o Teu Véu Igreja, que guiou as minhas ações para romper um ciclo de 4 gerações. E nós aprendemos muito, inclusive, sobre leis, tá bom? E fomos acompanhadas por projetos, por frentes de proteção à mulher, à vítima, etc. E, inclusive, durante esses acompanhamentos, nós soubemos até o nome das violências que a gente não sabia que eram violências e soubemos os nomes. Então, quando você chama pecado pelo nome, facilita. Quando você acoberta e coloca uma fitinha e um pompom, aí dá todo mundo risada. Então, escandalizou o mundo e a igreja está rindo, né? Nosso projeto chama-se Rasga o Teu Véu Igreja, que é baseado na mulher de Abel, da cidade de Abel, onde Joabe foi procurar um filho de Belial que estava escondido lá, e ela, como uma mulher pacífica, sábia, sensata, a mãe daquele povo, decidiu convencer a cidade inteira a tirada para fora dos muros, a rolar a cabeça daquele homem, expor aquele homem e tirar do meio. E foi o que o apóstolo Paulo falou, vocês estão tolerando pecado sexual dentro da igreja, vocês estão tolerando ser egoístas. Você tem que julgar o de dentro e tirar para fora esse mico e não se associar com aquele que, dizendo se irmão for devasso. O que esse pastor fez foi devassidão. E a vítima, que é a sua filha, nem sabe que é vítima e defende o algoz. É um ciclo vicioso que perpetua isso. E a igreja esconde, oculta, aplaude e dá risada. É assim mesmo. Por isso o projeto Rasga o Teu Véu Igreja é tão importante. Tem algumas diferenças, porque o sistema do mundo tem um pouco de feminismo. Nosso projeto foi fundado 100% na palavra de Deus e não em dogmas nem interpretações, tá bom? É como um Deus justo, um Deus vingativo, um Deus que tem um Cristo que tem o seu corpo, que entrega-se para manter o seu corpo íntegro, santo e irrepreensível. Esse pastor é um infeliz, a sua fala é um infeliz, quem não pegou o microfone da mão dele é um infeliz, quem riu é outro infeliz. Então, essa orgia tem que acabar, porque a eternidade começa agora. Um vídeo que realmente chama bastante atenção e que está recebendo muitas críticas. O Daniel Martins está acompanhando o caso, toda a repercussão, e tem mais detalhes para a gente, né, Daniel? Bom dia. O pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoa. Tá, inclusive, a gente tem o trecho da fala, então... Aí vai falar assim, você está tirando o texto de contexto. Não, a fala é a fala. A Bíblia diz assim, que nós daremos contas
prestaremos contas de toda palavra frívola que a gente disser. Houve o ato, houve, no mínimo, uma importunação sexual, mas ultrapassou a importunação, né? Porque houve o uso de força, ou ela não gostou, então ela não estava de acordo, ela era uma criança, precisava ser protegida, não tinha muito como se colocar. Tem outro vídeo de um outro pastor também, de uma outra igreja por aí circulando, de que fala que em casos de abuso sexual contra crianças, às vezes o menor é o responsável, é o culpado, inclusive, isso a gente ouve muito. Por isso esse projeto Rasga o Teu Véu Igreja foi pensado de uma maneira tão séria, não em dogmas, mas nas escrituras e no poder de Deus, na totalidade de Deus e não em textos fora de contexto. O que aconteceu, que a menina, a própria vítima, né, que a vítima, ela sofre de várias questões e acaba defendendo o seu algoz por causa da cultura em que ela é inserida e das expressões errôneas quando se trata de agressor, de gente crente. Como é que a gente pega um cara, corrige? Como é que a igreja tem que fazer? Chama ele, não deu certo, chama a segunda, não deu certo, gentil e publicano, rigores da lei. Quem tem, no nosso caso, fui eu que sou vítima e a minha filha, quando sofreu, eu fui morar na rua para fugir, mas uma série de coisas. Mas eu não vou entrar na minha questão. Mas, no meu caso, eu tive que interromper e não era minha obrigação, era do líder da igreja, que acompanhou a história há mais de 40 anos. Acompanhou o que aconteceu com a minha avó, com a minha mãe, conosco, e passava a mão ao agressor. Tanto que na nossa audiência, ele ligou para falar que estava orando pelo agressor, e Deus ia dar vitória para o agressor. Não deu. Naquela audiência, não deu. Deu para nós. Porque o Senhor foi à frente. Eu falei para a pessoa que falou, eu tô lá para me intimidar. Eu falei, Deus chegou primeiro, amigão. É com ele que tu vai tratar. E Deus fez o impossível, que todo mundo dizia que não ia acontecer, Deus fez. Então, Rasga o Teu Véu, igreja, baseado na mulher da igreja de Abel, complementando o contexto de Coríntios, quando Paulo diz que a gente tem que julgar os de dentro e tirar para fora o iníquo do nosso meio. Essa é a igreja que julga. A igreja não ri, a igreja julga. Esse pastor Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha, a gente vai conferir agora o momento em que o pastor dá essa declaração polêmica. Se você é pai de menina, eu sou pai de menina também, eu sou pai dos dois. Eu falei com Deus muitos anos atrás, falei, Deus, porque, ó, eu quero ser... Vocês pensam que isso acontece só com menina? Não, meninos também são vítimas, tá? De todo tipo de violação e abuso, não só meninas, mas nesse caso foi a menina que é o mais conhecido, mas menino não está livre disso. Pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim, você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Então, veja, se a filha dele passasse em frente a uma construção, ele xingaria os pedreiros que mexeriam com a sua filha, que diriam isso. Nossa, que mulherão, essa eu te pego. A menina devia ser menina, e ele chamando ela de mulherão em cunho sexual, né, desrespeitando a sua filha. Ele tinha que ensinar a sua filha que ela é protegida, que ninguém pode falar com ela dessa forma, que tem que avisar o papai e a mamãe, né? Na escolinha dominical onde minha filha frequentava, por eu ser mãe solteira, ela virava algo fácil. Tinha um professor cheio de presentinho para minha filha, dizendo que era especial. Eu falei, o que é isso? Não, é que tua filha é especial para mim, porque ela não tem pai, eu sinto, assim. E eu cheguei uma vez, vi ela no colo, já repreendi, entendeu? Não gosto. Aí veio falando que não sei o que, eu falei, escuta aqui, minha filha não é especial, ela é comum. Ela é especial para mim, que sou mãe dela. Eu não quero você dando presentes para minha filha, você chamando minha filha no canto, você constrangendo a minha filha, tocando na minha filha, não toque na minha filha. Aí ele chamou a diretora da escola dominical, que era a irmã do pastor presidente, e ela veio falar comigo, não, Egli, você está confundindo as coisas. Confundindo o quê? Põe a sua neta no colo desse senhor e veja quem está confundindo o quê. Depois que a sua neta sentar no colo desse senhor, ganhar presentes, beijinhos e abracinhos, se tratar dessa maneira, você vem falar comigo. Até lá, eu estou no meu direito de mãe, não quero. Não permito que toquem a minha filha. O corpo dela é sagrado. Só eu toco. E você ensina o seu filho. Um pai não faz o que ele fez. Se essa menina passasse em frente a uma construção, com pessoas que não têm compromisso com ela, que eu garanto que isso não acontece. Falar, ai, se eu te pego... O que é isso? Que mulherão? E a menina se incomodou. Então, no mínimo, um crime de importunação sexual aconteceu.
Aí dava beijo nela. Um dia ela distraiu assim, eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. E ri, a igreja riu, ele fala um absurdo desse. Por que eu beijo na boca? Primeiro que o Dr. Bactéria explica que quem odeia seu filho beija ele na boca, porque você passa as bactérias para o seu filho. Pode ser selo, pode não ser selo. A menina vai se defender, a tal da Emily, a filha dele, dizendo que não houve beijo de língua, mas não precisa, é a mesma coisa. Não houve penetração, não houve conjunção carnal, mas houve todo tipo de coisa. Isso é abuso, é orgia, moabita, são questões moabitas. Os moabitas são originados, dão origem a esse povo, né? Que quando as filhas de Ló embebedam o próprio pai e transam com o próprio pai. Então, existe incesto, tá corrompendo o corpo da menina, a cabeça da menina. Isso tem marcas, ainda que ela agora defenda, porque é normal que a vítima defenda, especialmente em ambiente evangélico. Ela é treinada, a gente é treinada a perdoar, relevar e ficar quieta. Caso contrário, é a nossa falta de sabedoria e falta de perdão que criou isso. E não é assim. A igreja se levanta contra o pecado. A igreja se levanta contra o reino das trevas. A igreja se levanta para tirar o iníquo pelos muros, como foi aquela mulher da cidade de Abel, onde Joabe foi buscar um filho de Belial que estava escondido lá. E ela falou, eu sou pacífica. Ela representa a igreja no nosso projeto. Eu sou pacífica, fiel e sensata. Na minha sabedoria, eu vou falar com esse povo e vou livrar. Eu te dou a cabeça do filho do Belial. Eu rolo pelos muros, ou seja, eu exponho, entrego às autoridades, eu tiro do meu meio, porque não pode ser devorada a herança de Israel. Eu sou como uma mãe. A igreja tem que proteger a herança do Senhor de ser devorada e não o algoz. E o apóstolo Paulo vai dizer, quando haver esse tipo de pecado, de cunho sexual, de malícia, eu esqueci o nome que eu falei no primeiro vídeo e agora fugiu. Mas a pessoa tem que tirar do meio. Nós temos que julgar os de dentro e expulsar. Não rir. Olha esse idiota do lado dele. Essa próxima geração. Olha a igreja rindo. Tá cheio de pai que tira a virgindade de filha, no meio religioso, inclusive, para falar, eu vou te ensinar como é que é e você é o primeiro. É mais um imbecil. Cadê a mãe dessa menina conivente? E quando existe o crime de importunação sexual, que agora é crime, antigamente não era, agora é, né? E você tem o empenho da força, você usa o cara é mais forte que a menina, tal, para roubar um beijo, para tocar, é uma tentativa de estupro. Eu aprendi a lidar com isso, a gente fez esse projeto Rasga o Teu Véu Igreja, nós fomos acompanhadas por ONGs, por Defensoria Pública, etc. E eu dei uma limpada no que era feminista e deixei só o que é bíblico. E a igreja normalmente não acolhe o pecador, a igreja expõe o pecador. Sabe por quê? Porque a igreja é corpo e o anticorpo tem que estar ativo. Porque senão o inimigo vem semear um joio e depois tem que deixar de crescer junto. É na falta de vigilância da igreja que o inimigo semeia o joio. Não é para semear. E nós temos que nos levantar contra o reino das trevas. Isso é trevas. Não tem graça nenhuma. Bom, a gente ouve e fica... O mundo, as mães ficam chocadas e a igreja ri. Igreja não é ministério, não é onde você frequenta, é quem você é. Jesus disse que ele derrubaria aquele templo e faria de novo em 3 dias. Ou seja, está falando do seu templo, da sua carne, e ele edificaria a sua igreja. A igreja é ele, é 2 ou 3 e não falou onde. Jesus só falou que precisa estar reunido 2 ou 3 de vós, em nome dele, e ele é santo. A igreja tem que se santificar, é corpo de Cristo. E ele vai apresentar a sua noiva sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. É um lugar de santidade. Invocou o Senhor, está conversando ao telefone, é invocar o Senhor que é santo. E aí ele vai estar no nosso meio e o seu sangue vai passando. Agora, esse tipo de coisa não é igreja, nunca será. Nunca será. Fica um pouco chocado, né? Horrorizado com algo do tipo. Mas, enfim, a filha desse pastor, ela chama Emily. Ela se pronunciou pelas redes sociais e ela falou o seguinte, olha, ela negou qualquer tipo de abuso, que ela tenha sofrido qualquer abuso do pai. A vítima nega, é muito difícil, você que cresce no meio evangélico,
Você é ensinado desde pequeno que a mulher fica quieta. A mulher ganha o marido sem palavras, igual Sara. Você viu Sara ganhando o Abraão? Como é que foi? Falando. A mulher ganha pelo seu proceder, mas Deus falou, ouve a sua mulher. Por quê? Ela só tem que ter respeito e chamá-lo de senhor. Mas a mulher é ajudadora idônea, ela não pode falar? Tanto que Deus falou, ouça a sua mulher. Foi assim que ela ganhou Abraão. Não existe isso. E tanto que no mesmo texto de Pedro vai falar sobre falar do evangelho, estamos na mesma conotação. A gente foi ensinado que a vítima tem que calar a boca e o algoz tem que ser paparicado, tem que ser protegido. E a vítima é culpada por ela ter exposto, não pode expor. Claro que tem que expor. Para pessoas certas, porque tá cheio de gente que é carniceira, só quer a fofoca, não quer ajudar. Mas a igreja, os líderes têm que se levantar e denunciar esse cara. Colocar ele debaixo de autoridade uma vez. Na segunda, porque isso acontece o tempo todo, é geracional, é só terceira geração, gente. Esse e outras violências, que a gente descobriu o nome só depois de passar pelo processo. E sempre falou o seguinte, no vídeo que está nas redes sociais, que ele é de uma figura... Vamos ouvir a Emily explicando, a mãe nunca me beijou de língua, máximo um selinho. A Emily diz que a situação com a fala de contexto, a gente põe aí, ela defende o pai diversas vezes, afirma tudo que tiraram a fala de contexto e que ela não... Olha, ela está dizendo assim, que ele nunca beijou ela de língua. Não é por causa disso que não houve importunação. Tocou o seu corpo sem sua permissão, é importunação sexual. A boca tem um monte de bactérias, doutor Bactéria não é nem evangélico, sei lá eu, que religião ele professa, que credo ele é, mas ele diz que isso transmite sujeira. Agora, para Deus, o beijo na boca, ele é corporal, porque fica um dentro do outro, é uma conexão ali. Você faz um com a pessoa. Não precisa ter língua envolvida. Precisa ter cunho. E ele foi muito claro no cunho. Por que ele fez isso? Porque o seu marido será o segundo, eu fui o primeiro, eu te inaugurei. Daqui a pouco vai tirar a virgindade dela, vai fazer todo tipo de coisa. Não é porque não houve conjunção carnal que não houve tentativa de estupro, que não houve abuso. A gente precisa parar com isso. Nosso projeto Rasgo Teu Véu Igreja foi a fundo nisso e por experiência própria. Eu preciso de apoiadores nesse projeto, porque a gente tem que entrar com tudo. E é a porta do inferno que a gente tem que passar. E os próprios líderes estão fechando a porta na nossa cara. Né? E a gente, é uma luta ferrenha. Eu preciso de investidores, de doadores, de tempo, de recurso e de oração, entendeu? Rasga o teu véu, igreja, baseado na mulher da cidade de Abel e no texto do apóstolo Paulo, de tirar para fora o iníquo. E de Jesus, mandando o tratar como gentil e publicano, não como irmão mais. Sendo coagida a nada. Inclusive, nesse vídeo que a gente põe aí, ela defende... Claro que foi coagida. Ela pediu para o pai beijá-la? Ela permitiu que o pai a beijasse? Houve emprego de força, porque ele é maior e ela é menor? Ela reclamou. No mínimo, para dizer o mínimo, foi uma importunação sexual. Desde a fala dele dizendo, ai, se eu te pego, ai, que mulherão, olhando-a como se fosse um cara da construção sem compromisso nenhum com a menina. Ele tinha que ensinar a sua filha o valor que ela tem. E não é esse sexual o valor dela. O valor dela é de mulher, de alguém que vai ter que entregar a sua vida por ela, para protegê-la. Esse pai fez o quê com essa menina? Vamos acompanhar a história dela, porque agora que mexeu no vespeiro, ela vai começar a vir para fora. O Lázaro, filha, vai começar a sair do sepulcro e vai vir em podridão e vai ter que desamarrar e deixá-la aí. Agora a coisa vai ficar... Vamos acompanhar essa menina. O pai, diversas vezes, afirma que tinha espaço, tinha liberdade com ele, essas falas... Liberdade, se ela o questionou. E normal esse comportamento da vítima em relação ao seu algoz. Tá cheio, tá? E nós participamos do secular com ONGs, né, de proteção a vítimas, com defensoria pública, passamos por terapias em grupo, terapias individuais, passamos por várias coisas.
E a gente filtrou isso de acordo com a palavra de Deus, que tem muitas ideologias no meio também, mas a gente filtrou de acordo com a palavra e com o Deus eterno, o Deus do todo da Escritura, não de capítulos e versículos ao seu pretexto. Porque texto fora de contexto, o contexto é o todo da Escritura, e o caráter de Deus, esse é o contexto perfeito. Aí você vê se encaixa no quebra-cabeça ou não, se aquela peça está virada, está torcida, está em lugar errado. É no todo que a gente se encontra, tá bom? Eu não vou nem ouvir mais, porque já deu. Rasga o Teu Véu Igreja é um projeto aqui da Tia de Bereia, um dos, né, das frentes de trabalho. Se quiser saber mais, é rasga o Teu Véu Igreja, é isso aí. Quem busca a verdade não deve de qualquer fonte, não deve qualquer coisa. Então, a igreja, a verdadeira igreja se levantar. Sacudiu o pó dos Acompanhe pés, nosso canal e faça parte desse projeto. Afinal, a eternidade é o fim que desejamos, certo? Palhaçada.